Terei muito prazer, presidente, de conceder a palavra à senhora Maria Augusta Acerato, presidente da FUNAI, para darmos início à nossa audiência pública. Tem a palavra a senhora, por favor. Muito obrigada, senador. Muito bom dia a todos e todas as presentes. Eu inicio pedindo desculpas por não ter podido estar aqui na semana passada, né, pelo convite que recebi, mas, de fato, estava com a agenda já com alguns compromissos que não tínhamos como remanejar, mas dizer que é um prazer também aceitar esse convite que foi feito, porque ele significa também uma oportunidade de podermos falar um pouco de nosso trabalho, de podermos compartilhar um pouco do que fazemos e aclarar algumas dúvidas que frequentemente se colocam em relação ao tema de demarcação de terras indígenas e poder responder a todas as dúvidas e perguntas que eventualmente forem feitas aqui nesse plenário. Bom, eu queria começar falando um pouco dos nossos... Eu trouxe alguns dados, né, demográficos em relação à população indígena que posso disponibilizar eventualmente se alguém tiver interesse, né, de ter aqui, manter esses dados da FUNAI e passar outros que eventualmente os senhores e as senhoras tenham interesse em ter. Mas nós temos hoje no Brasil, pelo censo de 2010, né, o último censo que levantou a população indígena de maneira mais criteriosa, com alguma metodologia, né, para além dos dados que a FUNAI já tinha. O IBGE fez esse trabalho em 2010 e, coincidente e estranhamente, foi a primeira vez, né, que o censo contou com um levantamento preciso da população indígena, a partir, né, evidentemente, do critério da autodeclaração, e consolidou esses dados. Pode passar, por favor? Nós temos hoje no Brasil cerca de 800 mil indígenas, né, vivendo no país. Temos mais de 300 etnias, né, diversas, diferentes etnias no país, ou seja, o país conta com uma sociodiversidade no campo indígena muito grande, né? Mais de 200 línguas que estão... Obrigada. Que foram comprovadas, né, que estão registradas, que estão catalogadas no Brasil, diferentes línguas indígenas. E a FUNAI identificou já 82 referências de índios isolados, né? Dessas 82, 32 grupos foram confirmados. O Brasil hoje é o país que tem o maior número de indígenas isolados identificados, né? E a nossa política de proteção aos índios isolados, ela é referência, sobretudo nas Américas, na América do Sul, e nós frequentemente somos procurados por outros países para compartilhar as nossas experiências em relação à política de proteção de índios isolados que o Brasil adota. Bom, a FUNAI foi precedida por um órgão chamado Serviço de Proteção ao Índio, que era o SPI, né, um órgão criado em 1910 e que foi sucedido pela criação em 1967 da FUNAI, né, um órgão que tinha um caráter bastante diferente do que hoje tem a FUNAI, né, trabalhava numa perspectiva de integrar o indígena à sociedade brasileira, né, portanto, numa perspectiva integracionista. A sua política, né, do SPI, da FUNAI, em seu início de funcionamento, além de bastante assistencialistas, tendiam a assimilar a cultura do indígena à cultura dominante não indígena e integrá-lo a essa sociedade. Então, figuravam naquela época e até o início da FUNAI, a FUNAI funcionou bastante tempo, a partir da sua criação também com esse paradigma, com base numa relação tutelar, assistencialista e paternalista. Ela intervinha de modo significativo e negativo na cultura indígena, né? Praticava ações assistencialistas de assimilação das sociedades indígenas e criou, né, uma submissão e uma dependência do indígena a essa sociedade dominante, né? E a FUNAI, desde que foi criada, funcionou por bastante tempo assim, até que a gente tivesse um novo paradigma, né, para a política indigenista no Brasil, que vem apenas com a Constituição Federal de 1988. É a Constituição que altera o paradigma da política indigenista no Brasil e que traz algumas coisas muito importantes, né? Traz, evidentemente,
a diretriz e a garantia, né, para o direito territorial, né, assegurando que as terras tradicionalmente ocupadas elas seriam de usufruto exclusivo das populações indígenas que ali estivessem, mas ela traz também uma garantia de expressão livre da cultura, né, do indígena, das tradições, da prática de suas tradições, crenças, religiões, enfim, todos os... Pois não, senador? Ah, desculpa, achei que o senador estava me chamando. Então, ela traz, extingue a figura da tutela, né, o que é um marco importante também, porque muita gente ainda acha, né, que a FUNAI é responsável pelos atos dos indígenas. Isso foi extinto a partir da Constituição de 88. Então, a FUNAI não fala pelos índios, né? Os índios têm autonomia, têm capacidade de autodeterminação, e isso passou a ser explícito, né, a partir da Constituição de 88 e todas as normas infraconstitucionais que diziam que a FUNAI era responsável pela representação do indígena, que o indígena era incapaz do ponto de vista da prática de seus atos civis, elas não foram recepcionadas ou foram revogadas expressamente, tá certo? Então, o marco da nova política ele se dá em 1988 e ele traz muito fortemente também esse aspecto da proteção territorial, né? Então, que para a reprodução física e cultural dos indígenas era preciso assegurar-lhes as terras que eles tradicionalmente ocupavam naquela época e ocupam hoje. Bom, no processo de demarcação de terras, nós temos um conjunto de normas, né, que constituem a base legal para que esse processo se dê. A primeira delas, evidentemente, é o artigo 231 da Constituição Federal, sobretudo, os artigos 231 e 232 são os que falam mais diretamente, que tratam mais diretamente dos direitos dos indígenas, e o 231 é o que trata da questão da proteção territorial, dos direitos territoriais dos povos indígenas. Temos a Lei 6.001, que dispõe sobre o Estatuto do Índio. Ela é uma legislação antiga, né, de 73 ainda, que em grande parte dos seus dispositivos não foi recepcionada a partir da Constituição de 88, mas que tem ainda alguns dispositivos vigentes. Hoje, o nosso decreto vigente, que dispõe sobre o procedimento de demarcação, é o decreto número 1775, ele é de 1996. O decreto 5051, que trata que internalizou, né, a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, da OIT, que dispõe sobre diversos direitos dos povos indígenas. Essa convenção, né, foi internalizada no nosso ordenamento jurídico por esse decreto. A portaria 14, que é uma portaria do Ministério da Justiça que define uma série de regras para o cumprimento do decreto 1775, e a portaria 2498 de 2011, que é também uma portaria do Ministério da Justiça, que trata da forma de participação, regulamenta a forma de participação dos entes federados no processo administrativo de identificação e delimitação de terras indígenas no Brasil. Bom, quais são as etapas, né? Como é que esse processo se dá? Existe o primeiro passo, a FUNAI cria um grupo de trabalho, né, que é um grupo de trabalho multidisciplinar, né, não é um grupo apenas de antropólogos, essa é uma dúvida que frequentemente surge, né? É um grupo formado por profissionais da área antropológica, mas também ambiental, histórica, fundiária, enfim, diversos profissionais compõem esse grupo, e o objetivo desse grupo é avaliar se é possível identificar aquela área como sendo uma área de uso tradicional de uma comunidade indígena e, em sendo possível, promover e apresentar uma proposta de delimitação para aquela área, para aquela terra indígena. Bom, em seguida, né, vem as contestações das partes que, eventualmente, se sintam prejudicadas com algum tipo de ação que conste da identificação de delimitação. A identificação e delimitação ela tem
um relatório publicado, tá certo? Essas contestações são feitas, são analisadas pela FUNAI e pela AGU, por meio de nossa Procuradoria, e o processo segue, então, para o Ministério da Justiça. O Ministério da Justiça faz a análise de todo o processo, né, inclusive das contestações, e pode adotar 3 medidas, né, 3 possibilidades cabem como atribuições do Ministro da Justiça. Ou ele acata o procedimento e emite uma portaria declarando a área como terra indígena, ou ele não acata e devolve o procedimento para a FUNAI, dizendo que não há elementos, né, suficientes para que haja a declaração da terra indígena, ou ele solicita que a FUNAI cumpra algumas diligências para esclarecer elementos constantes do processo. Bom, após essa etapa, em sendo declarada a área como terra indígena, o processo segue para homologação, né, que se dá através ou por meio de um decreto presidencial. Tem-se nesse período, entre um período e outro, a demarcação física da área, né, após a declaração, e depois se registra essa área em cartório de registro de imóveis e na Secretaria do Patrimônio da União. Bem, como é que nós estamos em termos de situação? Qual é o quadro, né, das terras indígenas que estão regularizadas, que existem hoje no Brasil nesse período, né, nesse mês em que estamos? Esse é o quadro atual geral. Bom, nós temos 108 terras indígenas em estudo no Brasil hoje, né, divididas aí quantitativamente nas 5 regiões. Temos 37, hoje, né, 37 terras delimitadas pela FUNAI, 66 terras declaradas pelo Ministro da Justiça, 15 terras homologadas pelo Presidente ou Presidenta da República, e, portanto, 419 áreas regularizadas. Só recapitulando um pouquinho o procedimento, a gente considera uma área regularizada sempre que ela tenha chegado à última etapa, que é a etapa de registro no cartório e na SPU. Então, regularizadas hoje, nós temos 419 terras indígenas no Brasil. O total são 537, né? Quer dizer, somando-se as terras que estão em todas essas etapas, né? Portanto, nem todas regularizadas, a gente vai ter um número de 537, mais as 108 áreas que estão em estudo, que a gente não considera terras indígenas, porque, como não houve ainda identificação, não é possível saber se essas áreas são ou não são terras indígenas ainda. Bom, o quadro regional, né? Aqui, então, por etapa, né, em estudo, delimitadas, declaradas, cada uma das etapas é um gráficozinho, e as barrinhas coloridas são as regiões do Brasil. Então, com esse gráfico, eu gostaria de mostrar para os senhores que a maior parte das áreas, né, sejam regularizadas ou não, elas se concentram na Amazônia Legal, que são as barrinhas azuis mais escuras, né? Temos uma diferença muito grande entre áreas, né, terras indígenas localizadas na Amazônia Legal, se compararmos com as demais regiões do país. Bem, então, são 419 terras indígenas no país. Isso dá, em área, né, um total de cerca de 105 milhões de hectares, e isso equivale a aproximadamente 12% do território nacional, né? Esse número também sempre nos é bastante perguntado, né? Se fala em 13%, mas fazendo os cálculos, nós temos um número aproximadamente 12%. 8% desses 12%, né? Ou seja, do total das áreas indígenas, 8% dessas áreas regularizadas não estão ainda, senador, na posse dos indígenas, ou seja, são áreas que no papel estão regularizadas, mas ainda contam, né, com algum tipo de ocupação, que não estão numa posse plena dos indígenas. E dessas 419, ou seja, desse percentual de 12%,
98,75% estão concentradas na Amazônia Legal. Né? Grande parte das terras indígenas regularizadas no país, como já foi mostrado no outro gráfico, estão situadas na Amazônia Legal, e é um percentual bastante alto, ou seja, quase 100%, 98,75%. Por que também se fez esses, né, se começou pela Amazônia Legal, e o que isso hoje traz para a gente também de benefício, né? As terras indígenas, elas têm um grande papel, um papel fundamental na proteção ambiental, né, sobretudo na região da Amazônia Legal. Então, esses dados, eles são do Plano de Proteção de Controle e Desmatamento da Amazônia, que é um plano coordenado pela Casa Civil da Presidência da República, é o PP-CEDAM, alimentado com dados de diversos órgãos, mas, sobretudo, do Ministério do Meio Ambiente, né? Então, se vocês repararem ali, o primeiro quadrinho, ele traz uma média de desmatamento na Amazônia Legal no período compreendido entre 2008 e 2012. As terras indígenas tiveram um percentual, somadas, né, de desmatamento de 288 quilômetros quadrados. Tá? Somadas, todas elas tiveram um percentual de 288. Ou seja, desmataram menos que unidades de conservação federal, né, tiveram um desmatamento menor que as unidades de conservação federal e que as unidades de conservação estadual. E o interessante é que essa informação se complementa com o gráfico de baixo, que mostra, né, as terras indígenas são a linha azulzinha, né? Ela traz uma regularidade na redução do seu desmatamento, né? Então, desde 2008 até 2012, as terras indígenas seguem decrescendo o seu percentual de desmatamento. Isso significa que existe uma relação direta também no ato de assegurar a posse das terras indígenas aos indígenas, na verdade, uma relação direta entre assegurar essa posse plena aos indígenas e a redução do desmatamento, além, evidentemente, do fato de que a regularização das terras indígenas, elas contribuem também para o ordenamento fundiário, né? Então, isso ajuda também para que haja uma redução da prática de ilícitos, sobretudo no que diz respeito à extração ilegal de madeira. Eu botei esse gráfico grande, na verdade são os mesmos números, mas só para mostrar para os senhores que essas barras roxinhas aí são as taxas de desmatamento de 2008 até 2012, né? Ou seja, o governo federal vem fazendo um esforço muito grande e desenvolvendo diversas ações voltadas ao enfrentamento do desmatamento na região da Amazônia Legal. Isso tem dado um resultado quando a gente olha para esse gráfico, e que, se olharmos, né, a quantidade geral de desmatamento, a gente vai perceber que as unidades de conservação e terras indígenas têm um percentual muito pequeno de desmatamento em relação à área total desmatada, né, que são aquelas coloridinhas ali em cima das barras roxas. Bem, então, as terras indígenas, elas são um elemento importante nessa prestação de serviços ambientais, né? Elas comprovadamente apresentam as menores taxas de desmatamento, se inclusive comparadas a outras unidades de conservação. Existe uma redução linear de desmatamento nas terras indígenas, se pegarmos essa série desde 2008 até 2012, né? Então, há uma efetividade da política de proteção territorial da FUNAI também, né? Essa política de proteção territorial, ela é feita em larga e estreita parceria com os próprios indígenas, né? Que tem que ser também os atores protagonistas dessa vigilância de suas terras, né, impedindo a prática de ilícitos nessas áreas, mas, evidentemente, que não é possível que os indígenas façam isso sozinhos. Eles precisam do apoio do Estado brasileiro. A FUNAI é um órgão que consegue dar um aporte relativo em relação a esse tema, mas precisa de outras parcerias. A FUNAI sozinha não consegue fazer
fiscalização, por exemplo, dessas áreas, porque não temos nosso poder de polícia regulamentado, ou seja, se qualquer agente da FUNAI encontra um madeireiro ou um garimpeiro dentro de uma terra indígena explorando indevidamente recursos naturais, o que é vedado, inclusive, pela Constituição, esse agente público, esse servidor, ele não tem poder para pedir que esse madeireiro se retire da área para apreender o material que foi extraído indevidamente da terra indígena, ou seja, a FUNAI precisa ainda do apoio de outros órgãos públicos, sobretudo das forças policiais, para poder promover essa fiscalização dentro das áreas regularizadas. Então, concluímos com isso, né, que essa posse plena dos indígenas às suas terras, ela contribui para o controle climático global, né, que vem sendo um esforço também do mundo inteiro promover esse equilíbrio, e estão voltadas, né, aos seus objetivos para a promoção de um ambiente ecologicamente equilibrado para a população brasileira, na verdade, para o mundo, né, porque hoje a Amazônia é um ativo mundial da sociobiodiversidade e garantindo aí essa proteção ambiental e de recursos da sociobiodiversidade. Bem, nas demais regiões do país, né, falamos muito da Amazônia, mas a gente tem também as outras regiões do país em que temos muitos indígenas. Acho que é importante também lembrar que o nosso processo de colonização, ele se inicia nas regiões litorâneas, né? Então, evidentemente, a gente teve uma perda muito significativa de populações indígenas desde o processo de colonização nessas áreas, né, que vêm do litoral sul, sudeste até nordeste, né, para o centro do país e, sobretudo, para a região amazônica, por isso a diferença também de populações indígenas nessas regiões. Bem, mas 1,25% da superfície das terras indígenas regularizadas hoje no país estão situadas no sul, sudeste, centro-oeste e nordeste do país, já que, conforme eu tinha dito lá atrás para os senhores, 98,75% estão situadas na Amazônia Legal. Esse 1,25 representa 1.300.000 hectares. Presidente, só pela ordem, presidente. Mato Grosso vai entrar onde aqui? Centro-Oeste ou Amazônia Legal? Amazônia Legal, desculpa. Estamos colocando, mas vamos tratar um pouquinho lá do Mato Grosso, temos um gráficozinho. Sim, mas nessa estatística... Amazônia Legal, Amazônia Legal, tá. Exatamente. Mas vocês somam também no Centro-Oeste. Porque eu acho que aí tem que ser excludente, né, presidente? Se o Mato Grosso é contado na Amazônia Legal, ele não pode ser contado na região Centro-Oeste. Olha só, se vocês quiserem, a gente... Pelo menos tem uma parte do Mato Grosso que é a Amazônia Legal. Isso. A gente pode voltar para o gráfico dos estados, se os senhores quiserem. Só posso terminar a apresentação e retornamos? Não, só para tirar dúvida, porque, viu, senador Moca, o Mato Grosso tem o bioma amazônico, mas a Amazônia Legal ele é em todo o estado. Quer dizer, então, o sul do estado, ali na divisa com o Mato Grosso do Sul, já é a Amazônia Legal. Do paralelo de 18 Não. É na fronteira. Não tem mais paralelo, é na fronteira. Sim, senador, mas eu posso estar enganado, é que ela vai voltar. Ela está contando duas vezes. Para terminar a exposição, ela faz uma retrospectiva com relação ao Mato Grosso. Obrigada, senador. Bom, vamos em frente, está acabando já. Nessas áreas, então, vivem 554 mil indígenas, né, segundo o censo do IBGE. Aqui temos um mapa, né? As áreas amarelinhas são as terras indígenas regularizadas, né? Então, só para os senhores terem ideia disso, né, ela está bastante concentrada na região da Amazônia Legal, incluindo-se, inclusive, né, o estado do Mato Grosso, que destaque-se é o estado que tem uma das maiores diversidades étnicas, né, no que diz respeito à questão indígena, muitas etnias diferentes no estado do Mato Grosso. Então, para terem uma ideia visual aí de como é que se dá a distribuição das terras indígenas no país pelo mapa. Bem, aqui estamos, então, com os estados, tá? O gráfico comparativo das terras indígenas nas unidades da federação. Então, a barra azulzinha é a superfície do estado em hectares e a barra vermelha
é a superfície das terras indígenas em hectares em cada estado. Então, o Mato Grosso, vejam, ele está ali no finalzinho, é o segundo estado da direita para a esquerda, e ele tem um número muito grande de terras indígenas, olha, comparativamente a outros estados. A barra vermelha, ela está ali na faixa de... não chega a 20 mil ali na escala, né? 20 milhões, desculpa. Mas os estados onde mais temos áreas indígenas regularizadas hoje são os estados do Amazonas e do Pará, que são as duas barrinhas aqui, terceira e quarta, da esquerda para a direita. Bem, nós destacamos aqui 3 estados, né, que, pela nossa avaliação, têm sido os estados onde a presença de terras indígenas tem sido mais pautadas, né, aqui na casa. Então, mas, evidentemente, que estamos à disposição para oferecer qualquer outro tipo de informação, caso seja preciso, mas Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e Alagoas, né? Mato Grosso do Sul, temos aí, né, um percentual de 1,64% do estado em área, né, representando as terras indígenas regularizadas, né, ou seja, do percentual total da área do estado, apenas 1,64% está regularizada como terra indígena. Mas, presidente, aí também tem que ter o que se pretende. Isso é o regularizado. O que está em processo de demarcação não está aí. Pois não, senador. A gente pode conversar disso depois. Se eu puder terminar a apresentação, a gente finaliza. Bom, a densidade demográfica, a gente tem hoje, né, 149,26 habitantes indígenas por quilômetro quadrado, ou seja, vivendo nesses 1,64% do território, e, né, comparativamente, a densidade demográfica geral é 21 vezes maior, né, porque a gente tem 6,86 habitantes por quilômetro quadrado no restante do território do país, ou seja, a densidade demográfica nas áreas indígenas é 21 vezes maior do que a densidade demográfica geral do estado. Esse número eu acho bastante significativo, porque retrata e ilustra bastante a situação dos povos indígenas no Mato Grosso do Sul, sobretudo da etnia Guarani Kaiowá, que é a segunda maior etnia indígena no Brasil, e que vive em situação de absoluto confinamento, né? Por isso a situação de conflito é tão grande e tende a se agravar sempre mais se a gente não conseguir efetivamente ter uma política territorial que garanta uma sobrevida, uma capacidade de reprodução física e cultural desse povo adequada. Bom, no estado do Alagoas, né, 0,13% do estado representa o território já regularizado, né, territórios regularizados indígenas, densidade demográfica 617,78 indígenas por quilômetro quadrado, população geral 112, né, dá aí uma média de 5 vezes mais, né, em relação à população em geral. Rio Grande do Sul, 0,23% apenas, né, são terras regularizadas no estado. Densidade demográfica dos indígenas, 53,41%, e da população em geral, 37,96%. Essa diferença não é tão expressiva. Bom, trouxe uma foto aí para ilustrar para vocês. Esse potinho de mel é o mel produzido pelos indígenas do Parque do Xingu, né, um mel que atravessa o país. Ele é vendido em várias redes importantes aí de supermercados, inclusive o Pão de Açúcar, né? É um mel que entrou numa cadeia de produção satisfatória, que tem sido muito circulado e procurado no Brasil inteiro, mas é produzido ainda de maneira em pequena escala, né, em formato ainda bastante tradicional, né? Ali embaixo a produção do mel, os grafismos ali do Xingu e as cestarias. Se eu quiser, senador, posso deixar algumas informações sobre demais políticas, porque a FUNAI não trabalha só demarcação de terras indígenas e nem proteção territorial. Nós temos diversas
outras ações na área de promoção e desenvolvimento sustentável, né? Temos uma diretoria, inclusive, que é a Diretoria de Promoção, que trabalha o monitoramento e acompanhamento da educação e saúde indígena. Eu queria destacar, né, de forma bastante significativa, que é uma confusão que muitas pessoas fazem, né? A FUNAI hoje não é mais responsável, aliás, desde a década de 90, né, pela execução direta das ações de educação e saúde indígena. A nossa atribuição é monitorar e acompanhar essas políticas e, evidentemente, ajudar a construir as diretrizes para que essas políticas sejam feitas. Mas somos responsáveis pela todo o processo de seguridade social voltado para os indígenas, né? Então, documentação básica, assistência e previdência, infraestrutura, temos avançado bastante em programas também, em cooperação com outros órgãos que desenvolvem programas nessa área de infraestrutura, com habitação, com fornecimento de energia, sobretudo a partir de fontes alternativas para as aldeias que não querem contar com redes de energia elétrica nas suas áreas, proteção e segurança pública dentro das áreas indígenas, temos também crescido nisso, né? Tínhamos uma coordenação geral de monitoramento territorial, senador, que, só para o senhor ter ideia, em 2004, por aí, ela tinha 2 servidores para promover a fiscalização e vigilância de todas as terras indígenas no Brasil inteiro. Isso não era possível, né? Então, estamos fortalecendo. Hoje, essa é uma coordenação que funciona bem, parcerias com as forças policiais, fechamos um acordo de cooperação com a Polícia Federal para ação conjuntas, com o Estado do Mato Grosso para promover o policiamento comunitário em áreas regularizadas. Estamos tentando avançar nessas parcerias. Somos responsáveis pela gestão ambiental e pelo etnodesenvolvimento dos povos indígenas do Brasil. Tivemos, o ano passado, aprovada pela presidenta Dilma a Política Nacional de Gestão e Territorial Ambiental em Terras Indígenas. Ela dá as diretrizes para como que tem que ser feita essa gestão dentro das áreas regularizadas, e institui a possibilidade de se montar planos de gestão para essas terras indígenas, planos de gestão esses que já temos desenvolvido há algum tempo, a FUNAI, né, em parceria com os outros órgãos, inserindo os indígenas em diversas cadeias de atividades produtivas a partir de ações de etnodesenvolvimento. Destaquei aí a nossa parceria com a Embrapa para a realização de uma feira anual de sementes tradicionais. Então, essa é a parceria que a gente vem buscando, porque, infelizmente, né, hoje no Brasil ainda as pessoas relacionam exclusivamente a política indigenista à atribuição da FUNAI. A FUNAI é o órgão indigenista oficial, né, do Estado brasileiro, é a coordenadora da política indigenista no Brasil, mas ela não desenvolve tudo sozinha. Os indígenas são cidadãos e cidadãs que precisam também da atenção do serviço público prestado por diversos outros órgãos, sejam eles federais, estaduais e municipais. E cabe a nós, da FUNAI, promovermos essa articulação com esses demais órgãos e contar com esse apoio, com essa parceria que é ideal para que a gente possa promover uma política efetiva de desenvolvimento sustentável para os povos indígenas, respeitando a sua autonomia, a sua diversidade étnica e a sua opção, né, por afirmar a sua cultura, por afirmar suas tradições, por afirmar as suas crenças e viver do modo, reproduzir-se cultural e fisicamente do modo como melhor lhes aprouver. Então, era isso que eu gostaria de trazer. Estou aberta a responder aí as dúvidas e muito obrigada pela atenção.